sou Trícia Tadros e esse é o seu programa diário de entrevistas aqui pela Record News Manaus, canal 27.1 na TV aberta ou 78 na TV fechada. E a qualquer hora do dia ou da noite você nos assiste no YouTube, canal Programa Trícia Tadros. Não esqueça de se inscrever, deixar comentário. A sua interação é muito importante para a manutenção desse canal. Hoje a gente conversa aqui com os historiadores, nossos queridos Roger Pérez e Fábio Augusto, a respeito da cidade de Manaus. Fábio, para você que chegou agora, nós deixamos uma pergunta no ar, né? Nós, como apaixonados por Manaus, nos perguntamos por que somos tão poucos, né? E o Roger começou a explicar acerca do primeiro pensamento, que é talvez o manauara sofra com autoestima muito baixa, né? Eu gostaria de escutar um pouco do debate de vocês dois acerca desse tema. Bom, como a Trícia já falou, na minha opinião, Fábio, eu acho que eu tenho uma visão um pouco, vamos enveredar um pouco pela sociologia, né, aqui. Eu acho que o amazonense sofre um pouco de um complexo de vira-lata ainda, um pouco. Tem uma certa baixa autoestima, porque tem algumas explicações. A gente pode apelar para a nossa querida história, para Clio, a musa da história. Talvez... Pode ser que o DNA disso esteja aí pela década de 50, quando Manaus vivia um momento muito ruim na sua economia. Manaus era um porto de lenha, realmente, esquecida do resto do mundo, né? Nem de longe, mas com o brilho que tiveram no início do século XX. E a cidade realmente mergulhou, literalmente, nas trevas, quando a luz até acabou. Então, virou um porto de lenha, as pessoas tinham um desejo muito grande de se evadir da cidade, de deixar Manaus, que oferecia, na verdade, muito pouco, realmente, né? Você, como curso superior, tinha apenas a faculdade de Direito, né? Era uma cidade sem perspectivas, sem maiores perspectivas. Claro que isso viria a mudar com a chegada da Zona Franca, mas ninguém sabia que até aquela altura. Então, pode ser que a raiz disso ainda esteja ali, e isso tenha sido... De alguma forma, as coisas boas e as ruins são passadas pelos nossos antepassados. Talvez essa memória ruim, de alguma forma, as pessoas cresceram ouvindo os mais velhos falarem da cidade, que a cidade oferece poucas oportunidades, a despeito disso não ser uma verdade, sob o ponto de vista econômico, por causa do polo industrial. Mas eu acho que pode ser uma explicação. Eu acho que a cidade sofre um pouco de uma baixa autoestima. O que tu pensas a esse respeito? Fábio, eu quero ouvir tua opinião, mas escutando o Roger falar, eu me lembro que a geração dos nossos pais foi uma geração que realmente sofreu com falta de energia elétrica, de perspectiva, e via que todo mundo estava indo embora. Então, talvez isso seja o reflexo da nossa criação, de uma geração inteira que só ficou ou por muito amor à cidade, ou alguém que vivia nela, ou porque tinha empresas, ou porque não tinha oportunidade. Porque as pessoas que tinham oportunidades realmente, nas décadas de 50 e 60, elas foram embora. Elas foram embora. E o meu pai dizia que, assim, Manaus, como não tinha luz, era uma cidade muito triste. E as pessoas iam para o Rio de Janeiro porque era iluminado. Claro, era a capital da República. Era animada. Era a Meca. Né? E assim, a ponto dos meus pais estudarem de manhã numa escola e à noite em outra, porque os únicos lugares onde havia luz eram hospitais e escolas, né? Então, eles fizeram técnico de contabilidade à noite no Colégio Brasileiro para ter alguma diversão, alguma luz. Imagina a tristeza, né?
E as pessoas não entendem. Como é que a gente tinha tido luz elétrica? Uma coisa não bate? Como vocês dizem que foi uma das primeiras cidades a ter luz elétrica? Gente, as nossas usinas, elas eram feitas pelos ingleses com peças inglesas, né? Com funcionamento. E depois que esses, que eu considero piratas, vieram aqui, ganharam dinheiro deles, contrabandearam nossas sementes e foram embora, nós não tínhamos reposição de peças, nós ficamos Quando as coisas foram se deteriorando. totalmente no escuro, né? E aí, realmente, eu acho que o Roger tem muita verdade nesse pensamento, né? E eu gostaria de saber o que tu pensas, já que tu és uma geração mais nova que a Sim. nossa. Bom, eu concordo totalmente com a visão do Roger e sua, Trícia. Isso me remete a um debate que ocorreu na França nos anos 80, quando estava se falando muito dessa relação entre memória e patrimônio. Uhum. Se falava de lugares de memória. O historiador Pierre Nora, ele fala que os lugares de memória são uma tentativa das gerações de determinada comunidade de reerguer os fragmentos daquilo que foi mutilado e guardar essa recordação. Ou seja, Manaus é uma cidade que infelizmente passou por várias perdas traumáticas em seu patrimônio, né? Recentemente eu finalizei um artigo falando sobre a grande perda que foi a destruição do cemitério de São José, né? Sim. Nós tivemos a perda do Cine Guarani e o Palacete Miranda Correia, né, e outros ícones aí da nossa arquitetura, sem contar um sem número de casas e palacetes, né? Sim, e outra coisa, desnecessariamente, né? Porque Manaus sempre teve terra para o tão famoso progresso, Sim. né? Por nada, né? Porque existem cidades que realmente existe uma explicação que naquele tempo as pessoas não estavam... exatamente. Questão de densidade populacional, questão das pessoas precisarem morar mais perto dos trabalhos. Isso. Mas em Manaus sempre teve para onde expandir. Sobretudo na Sim. Manaus de 1970. Exatamente. Então, Parece que Manaus passou a ter raiva do passado e querer recomeçar, né, no Isso, período da Zona Franca, é isso. sem vestígios, E né? isso tem um nome muito bem colocado pelo Pierre Nora, um desenraizamento da memória viva. Um que desdém. um desdém, né? Um desdém. Aquela memória que é transmitida naturalmente de geração em geração, é uma memória que de uma hora para outra ela é destruída. Uhum. E resta desconstruída, né? Considerada velha. Isso, e resta aqueles que são apaixonados por relações familiares, por um amor que se nutre naturalmente e no cotidiano pela cidade, Sim. reerguer os fragmentos, que é o que o Roger faz, que é o que tu faz, que é o que eu faço. O Loureiro. E mais alguns do nosso querido Loureiro. Alguns Isso. abnegados que, inclusive, encontram-se atualmente em algumas brigas familiares, né? Por uma Ainda questão... tem isso. Ainda tem isso, né? Sim. Também Existem várias famílias que querem destruir o patrimônio Sim. para dividi-lo, né? É complexo, não há uma explicação para a deterioração do centro, são muitas explicações. Tem a explicação sociológica, tem a explicação financeira e econômica, que pesa sobremaneira nas famílias, as famílias não se entendem, são muitos herdeiros, tem gente fora, em outras partes, outros rincões do país, até fora do país, aí começa uma briga, o patrimônio vai se deteriorando. Então, são muitas explicações. Isso eu acho que seria uma questão jurídica muito importante, para que se evitasse o tombamento, que o tombamento é uma coisa que muito radical, né? Mas que os pais tivessem a consciência Sim. de em vida, dividir o patrimônio, Sempre falo isso. né? E dividir da seguinte maneira: aquilo que tem importância histórica, ficar para o filho que vai mantê-la. Mas, infelizmente, na prática, não é assim que funciona. Pois é, mas eu acho que os pais, eles sempre têm um costume de dizer, depois vocês resolvem.
né? Mas a gente vê que as sucessões que deram certo foram aquelas sucessões onde os Pensadas. pais Isso. pensaram como ia Planejadas. ser. E para que a gente não viva eternamente lamentando a destruição da nossa memória, Sim. seria importante que os pais tivessem essa consciência de o que tivesse importância histórica ficasse para aquele filho que fosse preservá-la, né? E isso é interessante porque a gente toca num ponto que é essencial, que é o desenvolvimento de uma educação patrimonial Sim. desde cedo, de fazer as gerações, desde a mais tenra idade, valorizar o que é nosso, né? Porque como o Roger Mas isso falou, é uma construção de vida, sim, de educação mesmo. Passa Isso por mesmo. educação São. mesmo. Isso. É o Mas caminho. eu nunca vi alguém falar a respeito disso. Não, você Da não questão vê, das sucessões, da preocupação com a nossa história. porque Trícia é hipócrita. É horrível falar isso, mas as pessoas tratam, eu estou falando aqui já dos antepassados, eles tratam a coisa como se eles fossem ser eternos. Essa que é a verdade. E aí entra por aquela coisa muito cristã, de não, todos os meus filhos são iguais. Quando a gente sabe que não é assim, porque os seres humanos não são iguais, nem mesmo entre irmãos. Mas, Roger, eu acho o seguinte, vamos lá. Cada pai e mãe conhece o perfil do seu Claro, filho. lógico. Então, aqueles que são muito apegados à modernidade, ao dinheiro, eles podem reservar na herança uma parte financeira para aquele filho. Claro que sim. E aquele que é muito apegado à história da família poderia herdar o patrimônio, né? Existem prédios que não são tão importantes a nível financeiro, mas são muito importantes a nível histórico. Então, um filho que tivesse mais vocação... Porque eu vejo que quando há um planejamento de herança, há a preocupação de saber qual é o filho que é o melhor administrador da empresa. Por que que com a história não se faz o mesmo? Né? A gente teria muito menos problema e uma preservação muito mais orgânica do nosso patrimônio histórico, porque a gente vê que são eternas brigas e sempre acaba com a destruição do patrimônio, né? Sim. A gente lá olhando, fotografando e chorando a destruição, a demolição, né? Do que se perdeu. Isso acontece, Trícia, em muitas das famílias conhecidas da cidade. A minha não é diferente. Não sou pessoa que passa o pano nem para a própria família. Infelizmente acontece na minha também, porque acontece em todas. Se você for perguntar, todas as famílias têm pelo menos, as mais antigas, as mais tradicionais, têm um imóvel ali no centro. E um imóvel que está, em perigo, em situação periclitante de destruição. Na minha aconteceu isso. E também aconteceu por conta de desavenças familiares. É exatamente isso. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque é a verdade. Isso é muito triste. É muito triste. O capital acaba ganhando, porque é o seguinte, se você acena, digamos que sejam 3, 4 herdeiros, 6, que é a média, né? São 6 herdeiros, geralmente. Não é menos do que isso. Ali 5 vivem numa situação financeira instável. Então, essas 5 pessoas, ou 4 ou 3 que sejam, elas vão sempre preferir as propostas financeiras e aquela única alma que quer preservar, ela vai ter que dar conta de indenizar todo o restante da família, ou então vai ver o patrimônio ir ao chão. A gente pede um minutinho de comercial e volta já já com Roger Pérez e Fábio Augusto. Voltando aqui com Roger Pérez e Fábio Augusto, falando da conservação do nosso patrimônio histórico. Nós estávamos falando do apelo aos pais, né, às famílias, de dedicar aquele imóvel histórico à pessoa, ao herdeiro que irá preservá-lo, né? Que seria
muito interessante passar a resolver isso em vida, né? E a gente está falando aqui também na questão de que como que a gente vai cobrar que os particulares, né, pedir, apelar que os particulares façam isso com o seu patrimônio privado, quando o Estado não faz com o nosso patrimônio público, não é isso, Roger? O patrimônio público, de uma maneira geral, para ser bem justo aqui, até que é muito bem zelado pelo Estado. Procura preservar, ou pelo menos procurou preservar até bem pouco tempo atrás, quando havia uma política cultural de preservação pela Secretaria de Cultura, que estava em franca expansão, procurou e zelou muito bem. Praça Eudoro Balbi, Biblioteca Pública, Palácio de Justiça, Catedral, e eu posso ficar citando aqui vários outros. Casa Museu Eduardo Ribeiro, que na verdade nunca foi do Eduardo Ribeiro, mas isso dá pano para uma outra manga. Mas enfim, vamos embora. Mas enfim, o Estado eu acho, mas eu teve acho uma que política. tudo que é federal aqui Sim, já é mais mal cuidado. é completamente descuidado, então eu falei Estado num sentido Lato macro, senso. né? É. E tudo que é federal é totalmente descuidado, com aquela coisa que nós falamos a princípio. O Brasil nunca nos considerou realmente parte importante, né? E eu vejo assim com muita tristeza que a nossa cidade ela vive totalmente descaracterizada e as pessoas acham que se resolve tudo com tinta. Aí eu queria perguntar para vocês, o que esse povo tem com tinta? Me ajudem, né? A gente tem Terreiro Aranha, Álvaro Maia. A questão do Álvaro Maia é o seguinte, gente, a estátua de bronze do Álvaro Maia no Boulevard de mesmo nome, ela está pintada de um dourado, que não é um dourado. Sabe como quando você pinta um cabelo com um louro que precisa matizar depois, precisa fazer aquele banho do roxo para tirar aquele amarelo ovo gritante? É assim que está Álvaro Maia. Trícia, essa obsessão cromática, vamos dizer assim, essa psicose cromática que se apossou da cidade. Eu não sei de onde surgiu esse gosto por cores tão garridas, né? Vamos ser elegantes e usar aqui, para não dizer mesmo, por uma cafonice, que é o que é, na verdade, né? Quando você apela para pessoas que não são desse métier, eu estou me referindo ao métier de restauro, que é uma coisa muito séria. Vamos falar do IFAM? Vamos falar do IFAM, vamos falar do IFAM, que é um órgão, né, que deveria ser um órgão parceiro de todos nós aqui que labutamos pela preservação da cidade. Deveria, porém não é. Infelizmente não é, pelos exemplos que a gente vai vendo na cidade. Eu vou ter que voltar sempre, nunca vou deixar de falar sobre o meu querido Hotel Cassina, que faz parte da minha infância, quando o papai nos levava para ir passear na Praça Pedro II, e eu me deparava com aquele edifício icônico, misterioso, e ainda havia a escadaria de madeira arruinada, parte dela destruída, e aquilo dali ficava me chamando a atenção, aquelas paredes vermelhas já corroídas, muito misterioso, muito imponente ali na Praça Pedro II. Olha o que foi feito com o Hotel Cassina, em 2018 e 2019. Que restauro que foi feito. E o IFAM fechou os olhos criminosamente para a situação do Hotel Cassina. Criminosamente. Então, cadê o IFAM? Verdadeiramente, eu não sei qual é o critério do IFAM. O IFAM barra projetos excelentes de restauração, de revitalização, atrasa projetos como o da Santa Casa, que a Maria do Carmo apela em todos os programas que ela vai para que o IFAM libere a restauração da Santa Casa. Não é modificação, gente, é restauração, né? Que é muito mais sério. Que é muito mais sério e autoriza, né, coisas horríveis, né? De mau gosto. Não só de mau gosto, mas também de
alvos, objetos de decepção tão grande pra gente, de Sim. tanta frustração, Como foi o Hotel Cassino. porque a gente luta tanto, por tanto tempo, Pela memória. pela memória de alguma coisa. Porque sozinhos a gente não consegue fazer muita coisa, até mesmo na nossa família, a gente não pode resolver sozinho. Imagina a coletividade. Pode falar, Fábio. E sabe o que é interessante, lembrando do Hotel Cassina, que não tem como... Foi icônico. Foi emblemático. E para quem acompanhou a luta da Manaus Sorriso desde o início, Sim. uma luta engajada, e ver o resultado final é muito triste. E eu participei da consultoria para assinar o texto final sobre o histórico do prédio, e conversando com o arquiteto responsável, a gente percebe como é triste não ter pessoas que têm ligação, um amor, um compromisso com a cidade participando desses projetos. O arquiteto, ele simplesmente ficou maravilhado com a ideia do retrofit, que foi o que fizeram. Quem usou no edifício, na verdade, para colocar um projeto dele. No restauro e no patrimônio, quem sempre aparece, quem é o protagonista, é sempre a edificação histórica. Exato. Ela é a protagonista. Então, o arquiteto, projetista, com muita humildade, ele se retira, porque quem brilha é o edifício. Exato. É a edificação histórica. Aliás, eu defendo, e eu acho que essa história só vai acabar quando o patrimônio histórico for um lugar de historiadores e não só de arquitetos. Concordo. Né? Sim. Eu acho que... E outra coisa, como o IFAM é um órgão federal, são enviados para cá arquitetos que não têm nenhuma identificação com a nossa história, Exato. com a Verdade. nossa memória. Tem compromisso. Nenhum compromisso. E por que não se valorizar os historiadores, os amantes da história? Sim. Até também um arquiteto que participe da equipe, mas não tome decisões sozinhas, mas Sim. locais, que tenha laços, que tenha vínculo, que conheça a história, porque vai acabar sempre acontecendo o que acontece. Essa questão do vínculo é muito Público, gasta-se dinheiro público, faz uma obra Milionária. que Sim. não atende. e que não preserva a nossa história, E você, não recupera. e você tocou num ponto interessante. Você acredita que eu, mesmo tendo assinado o texto da entrada, até hoje não tive autorização para entrar no prédio, porque tem que cumprir uma série de requisitos. É bizarro. Né? Porque ele tem um uso... Eu perguntei, mas ele não foi restaurado para o público a primeira vez que eu tentei? Ele não é bem assim. É um espaço que tem um uso diferente. Aí Gente, tudo me veio à espaço mente das público lutas. não tem uso diferente. Pois Espaço público tem que ser público. Você falou, Exato. Fábio, você tocou num ponto muito bom, que foi o da humildade. Sim. A gente, quando chega na terra dos outros, a gente chega com muita humildade. Porque ali você tem que entender, mais uma vez, eu não só fico no âmbito da história, mas no campo da sociologia afetiva Isso. de uma população, de uma memória afetiva que existe. No caso do Hotel Cassina, nenhum de nós foi ouvido. Essa que é a verdade. Nenhum de nós Exato. foi ouvido para saber por que vocês querem tanto a Manaus Sorriso. Brigou muito. Meu irmão Ronald era um coautor da Manaus Sorriso. Eu acompanhei aquilo dali sofrendo, porque a palavra é essa mesmo, não estou usando de uma hipérbole. Acompanhamos sofrendo a destruição do Guarani, Sim. como acompanhamos sofrendo todas as atrocidades que já fizeram nessa cidade. London Bank. Não, e hoje a gente tem uma em andamento, né? Vocês já viram que da cor do nosso... Saldanha Marinho? Da cor É do grotesco. nosso... É grotesco, podemos falar porque Gente, foi divulgado pelas redes. Prédios históricos, né? Ok, entendo que vá ter um uso cultural e tudo mais, Perfeito. mas prédios históricos, eles têm que ser mantidos com as características originais. As nossas tintas, e eu volto a perguntar o que esse povo tem com tinta. Tem problema com tinta, só pode ser. Gente, as nossas tintas não podem ser pintadas com pigmentos artificiais, porque originalmente Manaus sempre foi uma cidade feita com tons terrosos, porque eram pigmentos naturais, não é isso? O Hotel Cassino, inclusive, é argamassa pigmentada, não é pintada. Exatamente. Então, vocês têm que, no momento que vocês recebem a missão, né? Qualquer pessoa que trate com patrimônio. Que trate com patrimônio. A originalidade vem na frente.
Sempre. A Sim. gente tem que ter sempre muita humildade quando mexe com patrimônio, porque você está mexendo com a memória afetiva de um povo. E a arquitetura, ela fala. Uma das minhas primas é restauradora, Judete Costa, restauradora da Secretaria de Cultura. Ela sempre fala isso. Quando você olha para a obra, espere que a obra converse com você. Ela vai balizar você sobre o que precisa ser feito nela. A obra fala, a arquitetura é igual. As fotos estão ali. O Hotel Cassino era riquíssimo em iconografia histórica, não faltou iconografia, era fartamente fotografado. Eles não repuseram as grades, que são um exemplar único na cidade. Isso foi mais do que ressaltado em todas as brigas que a gente teve. O modelo de grade do Hotel Cassino é único, não tem outro. Existiam os exemplares ainda, todos os fragmentos que desapareceram, ninguém sabe onde estão. Tem um modelo pronto na Secretaria de Cultura. Não replicaram porque não quiseram. Essa que é a verdade verdadeira. Fora isso, você falou em restauradora da Secretaria de Cultura, e eu me lembrei aqui do nosso secretário de Cultura mais conhecido, Robério Braga, Sim. que fez uma restauração. Assim, a gente deve hoje, se a gente vê o Largo São Sebastião como um lugar, né, de lazer e tal, restaurado, porque meses antes dele assumir, ali só existia pombos e xeracolas. Você lembra disso? Claro. Houve um casamento de alguém conhecido aqui que foi invadido pelos menores de idade que cheiravam cola de sapateiro à época, né? Sim. E voltou a ser um espaço de confraternização de toda a sociedade manauara, tanto das camadas mais elevadas quanto as camadas para todos. Ok. Só que Robério só falta morrer aqui nessa poltrona quando vê que hoje o Largo virou um lugar de heavy metal, virou um lugar de forró. A gente não está falando aqui, a gente está falando unicamente da vibração dos cristais do Teatro Amazonas. Unicamente da vibração. Segurança do patrimônio. Segurança do patrimônio. A gente vai abrir um novo programa para falar mais a respeito disso, Muito principalmente sobre o Largo, e explicar muito bem por que a gente está começando a estragar uma obra que demorou tanto tempo E que significa tanto. e que significa tanto para todos Até nós. hoje. Eu agradeço a audiência de vocês e a gente vai continuar conversando a respeito desse tema.